Este podcast tem o apoio da gama Audi e-tron. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Yulia e Lev regressam a casa, em Irpin. The Ukrainian crisis debunked so many myths that we have heard over the years from some politicians. Europe is full. Public opinion is against taking in more refugees. Na passada sexta-feira, o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados esteve reunido em Genebra, na Suíça. Filippo Grandi, o alto comissário, afirmou que a saída de quase 7 milhões de pessoas da Ucrânia deitou por terra mitos. Mitos que dizem que a Europa está cheia, que a opinião pública não quer mais refugiados. Por cá, os primeiros chegaram no início de março. Marcelo Rebelo de Sousa foi esperar um avião ao aeroporto de Figo Maduro que transportava 267 pessoas. Todo Portugal, as autoridades, mas sobretudo o povo português, está com o povo ucraniano. Está com o povo ucraniano lá e com o povo ucraniano cá. Os números mais recentes do CEF mostram que foram emitidas 53 mil proteções temporárias a cidadãos ucranianos. Ao todo, mais de 13 milhões de pessoas saíram da Ucrânia desde 24 de março, mas 6 milhões decidiram entretanto regressar. Entre elas estão Yulia, de 37 anos, e Lev, de 9, mãe e filho. É a história deste regresso que hoje contamos num episódio especial da História do Dia com a jornalista Catarina Santos. Yulia é designer de moda, mãe solteira e vive com os pais e o filho em Irpin, na Ucrânia. Fica um aviso. Há descrições acompanhadas de sons reais que podem impressionar. Eu sou o Ricardo Conceição. Os primeiros dias de guerra apanharam Yulia e a família completamente de surpresa. Ela não esperava que algo assim pudesse acontecer no século XXI. Acordou com o alarme, com o despertador para levar o filho à escola e, ao mesmo tempo, começou a ouvir os sons de bombardeamentos muito perto de casa, em Irpin. A família teve que se refugiar várias vezes na cave de casa. Ela chegou a ouvir o filho dizer que tinha as pernas a tremer. Aguentaram aquela situação algumas semanas até que, no dia 8 de março, Yulia decidiu que tinham de fugir. Fizeram o caminho até à ponte destruída de Irpin, debaixo do som constante de explosões nos arredores. Procuraram escolher caminhos onde não houvesse tanta destruição, tantos cadáveres. 2 dias antes, os russos tinham atacado a estrada depois dessa ponte, onde decorria a retirada de civis. 8 pessoas tinham morrido, incluindo uma mãe e 2 filhos. Há, aliás, um vídeo que mostra o exato momento em que um projétil atingiu os civis que estavam a fugir. A foto desses corpos desamparados, com as malas caídas das mãos, saíra na capa do New York Times. Yulia e o filho conseguiram de facto fugir e refugiaram-se em Slavska, uma pequena aldeia na parte ocidental da Ucrânia. Mas quando Yulia começou a ler notícias sobre a possibilidade do uso de armas químicas ou nucleares, compreendeu que seria preciso mais um esforço para salvar o filho. Começou à procura de soluções, encontrou um link sobre um voo humanitário para Portugal e pensou, bom, Portugal fica a 3 mil quilómetros de distância, será suficientemente longe, e assim acabou por tomar a decisão de embarcar nesse voo até Portugal. Дуже далеко від України, хімічна зброя туди не достане, поїду я в Португалію. Apanhou um comboio para a Polónia e 2 dias depois, na madrugada de 26 de março, mãe e filho eram acolhidos numa quinta em Monte Redondo, no município de Leiria.
Quando conhecemos a Júlia, ela já estava há um mês a viver em Leiria e fez-nos uma visita guiada pelo espaço onde a família foi acolhida, começando pelo salão da entrada. Так, це наш зал. Тут в нас грають діти. Apontando para um canto com brinquedos para crianças, para as longas mesas onde se faziam as refeições. Isto tudo acontecia numa quinta, em Leiria, que todos chamavam de Castelo. É um espaço de eventos que a Junta de Freguesia de Monte Redondo reorganizou para acolher famílias refugiadas. Chegaram a estar ali 30 adultos e 20 crianças e a maioria veio no mesmo dia que Júlia e Lev, 26 de março. Foram 40 de uma só vez nesse dia. Це наш коридорчик. Há um grande salão que foi transformado em dormitório. Há enormes panos pretos que pendem do teto até ao chão, a inventar divisões para criar quartos para cada família. Але тут теж вже трохи не прибрано. Заходимо. Há voluntários e vizinhos que entram e saem a qualquer hora para trazer bens alimentares, roupas, brinquedos, com gente a entrar a toda a hora, com paredes que são feitas de pano. Não há muita privacidade. Num dos dias em que visitamos o espaço, encontramos as crianças a fingir que as bicicletas eram tanques que protegiam cidades ucranianas dos russos. Naquele faz de conta, nenhum deles interpretava o inimigo. Eram todos soldados ucranianos. Em cima da mesa temos o quê? O Tangram. Temos ou não temos? Todos têm o conjuntinho do Tangram? Não. Estas crianças começaram a frequentar o centro escolar de Monte Redondo pouco depois de chegarem a Portugal. Lev senta-se na mesa da frente de uma aula do primeiro ciclo, 3 meses depois do início da guerra. Encontrámo-lo a construir um cão com peças de Tangram. Я уже сделал. Я уже собаку делаю. Я котика делаю. Em maio, Júlia conseguiu emprego na Panidor, uma fábrica de alimentos em Monte Redondo, a rechear bolas de Berlim. Está ali com uma missão bem definida, quer reunir o rendimento necessário para poder regressar à Ucrânia. As forças russas foram expulsas de Irpin no fim de março e a família de Júlia, que se tinha refugiado noutra cidade dos arredores de Kiev, regressou a casa assim que se tornou seguro, ali em fins de abril. Desde esse momento, Júlia já só pensava em fazer o mesmo. Chegou a considerar a hipótese de permanecer mais tempo em Portugal, de tentar recomeçar uma vida aqui, mas a dada altura ela explica-nos que não compreendia inteiramente porquê, mas que sentia um ímã a puxá-la para casa. Я не можу зрозуміти, наче магніт якийсь тягне і все. Mal Júlia recebeu o primeiro e único salário do trabalho na fábrica de bolos, comprou a viagem de regresso. Mas havia uma tarefa importante a cumprir antes de partir: levar Lev a ver o mar pela primeira vez. Seguimos de carro pela estrada marginal que liga Lisboa a Cascais. Lev inclina-se na janela e chama pelo mar. Quando paramos em Carcavelos, a mãe mal tem tempo de lhe colocar um pouco de protetor solar e libertá-lo da t-shirt. Lev corre pela areia de imediato e atira-se de calções de ganga para a água salgada. Já voltamos a esta história da mãe Júlia e do filho Lev, contada pela jornalista Catarina Santos. Sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica, mas é mais do que isso. Leva-nos mais longe do que imaginamos. Encontra no silêncio o ritmo perfeito. Faz-nos olhar 2 vezes, se formos suficientemente rápidos. Por isso sim, a gama Audi e-tron é 100% elétrica. E entre outras coisas fantásticas, apoia esta história do dia. Audi, o futuro é uma atitude. Ladies and gentlemen, at this time, please direct your attention to the cabin crew as they demonstrate the safety features of this aircraft. Na manhã de 14 de junho, quase 4 meses depois do início da guerra, Júlia e Lev entram no avião de uma companhia low cost, no aeroporto do Porto, em direção a Budapeste. Ladies and gentlemen, welcome to Budapest Liffers International Airport. Já na Hungria, tinham ao fim da tarde comboio noturno direto para Kiev. Os bilhetes estavam esgotados, mas Júlia tinha feito contactos não oficiais nas semanas anteriores
e havia um lugar reservado para ela e para o filho. Quando finalmente encontram os lugares na carruagem com camas que lhes foi atribuída, Yulia e Lev pousam a bagagem que levavam de Portugal e encostam-se às janelas do corredor a dizer adeus a Budapeste. Para cá, Budapeste. Yulia fica pensativa, a olhar pelos vidros, que estão cobertos de fita cola para prevenir estilhaços em caso de serem atingidos. Conta que sentiu um misto de emoções contraditórias naquele momento. Assustava a não saber como reagiria quando voltasse a ouvir uma sirene aérea. Повітряна сирена, чи як вона там називається? Повітряна тривога. Тривога, боже, бачите? Mas sentia também alívio por finalmente estar a regressar a casa. Фух, слава Богу, є сила. Conta que, entre os seus amigos, circula a teoria de que esta guerra despertou nos ucranianos uma espécie de espírito cossaco, que foram forçados a dispersar, mas que não conseguiram encontrar paz ou utilidade noutros locais e que estava na hora de fazer o caminho inverso. Вернуться в Україну. Durante a viagem toda, Lev não está muito falador. Diz apenas que quer voltar à Ucrânia para abraçar os avós e encontrar a cadela Shera e a tartaruga Bulka. Já de madrugada, depois do comboio passar a fronteira, o entusiasmo de Yulia torna-se ainda mais evidente. Все, я вже в Україні. Lev só se apercebeu de que estava de volta ao seu país de manhã, quando acordou. Conta que viu pela janela e ficou feliz. Типа я увидел и обрадовался. 24 horas depois de saírem de Budapeste, os arranha-céus começam a desenhar-se ao fundo, já perto das 8 da noite. É só mais um pouco e o comboio chega finalmente à estação de Kiev. Quando o comboio para, há vários homens jovens com ramos de flores que começam a percorrer a plataforma à procura da carruagem certa, de onde deverão sair namoradas e esposas que não vêem há meses. Aos poucos vão-se depositando bagagens no chão para desimpedir vários abraços. O pai de Lev não está ali. É uma figura pouco presente na vida da família Soboleva. É Oleksiy, o melhor amigo de Yulia, que os espera na plataforma. Ela salta do comboio e abraça-o. Não se viam desde fevereiro. O amigo conta que ficou contente por vê-la novamente na Ucrânia, viva, saudável e com o filho, e um pouco mais bronzeada. Mas parece-lhe que a decisão de regressar pode ter sido precipitada. Recorda que ainda há ataques frequentes a estruturas civis, como supermercados e centros comerciais, e acredita que a situação pode mudar a qualquer momento. O comboio chegou já depois das 8 da noite, faltavam pouco mais de 2 horas para o recolher obrigatório. Mãe e filho, naquela noite, ficariam em casa do amigo Oleksiy e seguiriam na manhã seguinte para Irpin. As plataformas de transporte de passageiros estavam novamente a funcionar em Kiev e Yulia chamou um carro. São 25 quilómetros, faz-se normalmente em cerca de meia hora. Yulia, pelo caminho, vai notando que ainda há vários postos de controlo, grupos de militares nas ruas, mas em muito menor quantidade do que quando saíram. Lev vai olhando pela janela do carro com um interesse moderado. Ao fim de 10 minutos, como qualquer criança num carro, pergunta se já estão a chegar a casa. Ні, ми ще не в Ірпіні, це ще Київ. Passam pela ponte destruída à entrada de Irpin, Воно він той мост. pela pilha de carros carbonizados que estavam antes em cima da ponte e começam então a ver mais casas danificadas pelos bombardeamentos. Quando entram na rua de casa, Lev desperta e começa a revelar um súbito entusiasmo. Ми приїхали. Будинок мій з тої сторони. E quando o carro estaciona à porta de casa, começa a falar sem parar Ого, как заросло все. e a admirar como tudo cresceu desde março, a explicar que a sua casa é a do telhado verde que vemos em frente, admira-se com a passagem de um Ford Mustang Кто на Форд Мустанге? e dá instruções à mãe para atravessar a estrada. Все, мама. E quando abrem finalmente o portão, surpreendem a tia Génia, de 73 anos, que não fazia ideia que eles estavam de volta. Привіт! Та все, не плач, бо я щас розплачусь. Ого, как Em poucos segundos, o rapaz percorreu o quintal, o celeiro, mostrou a bicicleta, o armazém do avô,
um carrinho de pedais antigo e depois agarra na trotinete para testar manobras. E percebe que vai ter de treinar para saltar como antes. Mãe e filho correm a revisitar cada canto da casa. O manequim que ajuda Yulia na costura, os brinquedos de Lev. A tia Génia vai acompanhando a algazarra dos dois e interiorizando a ideia de os ter de volta. Mas pergunta várias vezes se não poderiam ter ficado mais tempo em Portugal. Parece confusa com a ideia de terem saído voluntariamente de um sítio seguro. Lev liga o piano para perceber o que tinha esquecido e então são surpreendidos por Marina, mãe de Yulia, que acaba de regressar do trabalho. Ela entrega um ramo de flores à filha e abraça-a e depois pega em Lev ao colo e não o larga mais. Vai admirando como o neto cresceu e Lev confirma, sublinhando que já tem 23,5 kg. 22,5, да? Marina conta que quando soube que a filha e o neto iam para Portugal, ficou um dia inteiro a chorar. А вже коли я узнав, що Португалія – це дуже далеко. E esta é a voz de Alik, o pai de Yulia, que chega entretanto. Conta que também ficou em choque quando soube que iam para tão longe. Pensou que nunca mais os veria. Льова! A meio dessa mesma tarde, mãe e filho saem para um passeio pelo bairro e Lev vai deslizando com a trotinete para o parque vizinho. A casa da família Soboleva sobreviveu aos bombardeamentos que destruíram completamente a casa da frente e uma moradia nas traseiras. Esta é a Tânia, uma vizinha que vai a passar na rua e que conta que a sua casa foi bombardeada a 24 de março, nos últimos dias de ocupação russa em Irpin. Guarda imagens desses dias no telemóvel, de um corpo que ficou deitado na rua durante dias, ali à porta, mesmo ao lado da escola onde Yulia estudou. Я в цій школі вчилась. І в неї теж попало. Lev vai seguindo sempre um pouco à frente e a dada altura grita que sabe onde há conteúdo chocante. Refere-se a uma grande cratera cravada junto às pistas de atletismo da escola. E тут, по-моєму, tá, e тут воронка, диви. Também o ginásio foi severamente atingido, exibe um enorme buraco no telhado. Це спортзал. Був. Yulia começa a confessar que quer afastar-se dali. O contacto direto com a destruição está a esmorecer-lhe o ânimo. На відео і на фото це одне, а коли ти бачиш це... Diz que foi vendo em fotografias e vídeos o que se tinha passado em Irpin enquanto esteve fora, mas que é incomparável ver as marcas ao vivo e ainda por cima nos locais da sua geografia pessoal. Havia de notar o mesmo no dia seguinte, quando reconstituiu o caminho que ela e Lev fizeram em março na fuga até à ponte. Я буду вас вести точно так же, як ми йшли. No percurso de fuga havia um homem a acompanhá-los que disse ao Lev que ele tinha a responsabilidade de proteger a mãe. Dias mais tarde, perguntamos-lhe se ele tinha feito isso mesmo. Lev estava com uma t-shirt de super-heróis, ergueu o braço, colocou a mão sobre a cabeça da mãe e explicou-nos que imaginou sempre uma cúpula a protegê-la. Я представлял над мамой купол, который защищает маму. E imaginou essa mesma cúpula a proteger a Ucrânia. Ставил купол, чтобы защищать Украину. Оп! Estamos no quintal da família Soboleva. É domingo de manhã, Lev está a saltar no trampolim e aquele espaço é muito semelhante ao que poderia ser um quintal português, com instrumentos e ferramentas espalhadas pelos bancos improvisados, uma toalha de plástico na mesa e, como é domingo, prepara-se o almoço. Da cozinha chega um cheiro adocicado e Marina, a mãe de Yulia, explica-nos que está a preparar vereniki, um prato típico ucraniano que é feito com massa cozida, cortada em pedaços muito semelhantes a rissóis e, naquele caso, recheada com batatas e com ginjas. Quando se preparam para sentar à mesa no alpendre, Yulia vai servindo o sumo de pacote nos copos e, ao mesmo tempo, pergunta à mãe a que horas é que passaram os mísseis nessa manhã. Мама, во сколько вони сьогодні пролітали?
Marina comenta ao longe que foi pouco depois das 7 da manhã e que o ruído foi assustador. E então o pai entra na conversa. Скільки вже ми не чули ніяких взривів, десь з місяць. Diz que há muito tempo não ouviam algo tão desconfortável e que depois se seguiu uma explosão. 7:17. Só depois compreendeu que eram mísseis inimigos e que foram interceptados pelas forças ucranianas. Tinha sido nesse mesmo domingo de manhã. Júlia propõe então que brindem e que o façam como em Portugal, dizendo tchim-tchim. Знаєш, як в Португалії кажуть, чин-чин, да? Чин-чин. No dia seguinte, avô e neto sentam-se ao piano para a primeira aula desde o início da guerra. Estão ambos com roupa tradicional com bordados ucranianos. E a dada altura, Leva percebe-se que se tinha esquecido das notas, mas que as mãos se lembravam. Я забыл ноты, но мои руки запомнили. А руки помнят, да. А руки помнят, хорошо. A vida começa a regressar ao normal possível. Júlia é designer de moda e voltou a receber encomendas, incluindo de fardas militares e revestimentos para coletes à prova de bala. Pouco depois de terem regressado a casa, Lev também preparou algo destinado a alguém que estivesse na linha da frente, uma carta. Fez uns desenhos de um tanque com uma bandeira da Ucrânia e escreveu o seguinte: Olá, soldado. O meu nome é Lev. Quero agradecer-te por ter podido regressar a casa em Irpin. Obrigado pelo facto de a minha mãe, a minha avó e o meu avô estarem vivos. Obrigado por todos os dias nós acordarmos e continuarmos a viver na nossa Ucrânia. Catarina Santos, Diogo Ventura e Tânia Olinik acompanharam Júlia e Lev na viagem entre Leiria e Irpin. Vale muito a pena mergulhar no especial multimédia que conta esta história, com web design de Miguel Ferrazo Cabral e grafismo de Ana Moreira. E fica ainda mais uma notícia. Vai ser possível também ver esta história em filme, brevemente. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram recolhidos por Catarina Santos e Diogo Ventura. A sonoplastia é do Diogo Casinha e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. Este podcast tem o apoio da gama Audi e Tron.